mas então fechem bem as janelas, porque aqui a coisa por aí. Passou meio feia. Bom, mas estamos no nosso horário agora, né? Mas vamos esperar um pouquinho mais, que o pessoal está entrando aí, né, Baldo? Vamos dar mais uns 2, 3 minutinhos aí. Vamos lá, e vamos saudando aí todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. Nosso agradecimento, o Fonage agradece, né? Sim. Muito bom. Ó, tem o negócio da mãozinha aqui, ó. E era para clicar na mãozinha. Então, ali tem umas mãozinhas e uns sinais de positivo que eu conheço. O pessoal aqui de Porto Alegre trabalha com a gente nos juizados, né? Ótimo. Ótimo. Eu estou vendo aqui, mas eu queria muito... Olha, o Sérgio lá o Sérgio lá da Campinas, o doutor Sérgio Gomes chegando por aí. Né? Ótimo. Mariana Andrade. Yane, o nosso amigo Cláudio Xavier. Olha o Cláudio. Boa noite, Mariana. Boa noite. Rubem Carvalho, seja bem-vindo. Muito obrigado, amigo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, José. O doutor Cláudio, lá da Paraíba, está em todas mesmo, né? Nosso ministro. Olha, aí está entrando mais uma querida minha aqui de Porto Alegre, a Ana Cristina, que trabalha comigo ali no 2º Juizado Especial Civil. Obrigado, Ana. Boa noite. Temos aí bastante adesão. Salomão. Olha o Steinberg aí. Boa noite, amigo. Agora reentrou. Boa noite, Ana Cristina. Renata Viana, bem-vinda. Valeu, Steinberg. Obrigado pela presença. Olha, o doutor Joaquim Almeida aí também. Doutor Joaquim. Rossana Escolari, minha querida, que trabalha conosco também no 2º JEC em Porto Alegre. Obrigado. Então, Baldo, acho que a gente pode ir começando, né? Podemos ir começando, sim. Nesses tempos de pandemia aí, por esses meios virtuais. Né? Só deixa eu registrar aqui, ó, que está sem foto, o Cissão ali. Seja bem-vindo, amigo. Um ícone. O Cissão também, nosso ícone do Fonage. Né? Mas, enfim, seguindo a tradição e os nossos critérios informadores do Fonage, né, Baldo? Olha, Gabi, vamos procurar fazer essa nossa live de uma maneira bem informal, né? Sim. Como é próprio da nossa natureza, da nossa jurisdição, né? Então, gente, a intenção desse nosso encontro virtual informal aí é passar um pouquinho a doutora Daniele Marinho, lá do Espírito Santo, também, muito bem-vinda. Prazer, uma honra. Boa noite. Então, a nossa intenção, aqueles que nos assistem, colegas e advogados, outros operadores do direito, né, tanto eu quanto o Baldo, passarmos um pouco da nossa experiência que nós temos vivenciado, né, nesses tempos de pandemia, eu realizando audiências por meio virtual. Boa noite, Aide. O Baldo realizando sessões na turma recursal civil lá em Florianópolis, também por meio virtual. Né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou
juiz do 3º Juizado Especial Cível do Foro Central de Porto Alegre, né? Já com uma experiência aí que vai há 15 anos de titularidade nesse juizado, né? E tanto eu quanto o Baldo, depois ele faz a apresentação dele, né? Olha o Eduardo Amorim aí, juiz leigo que trabalha comigo, bem-vindo. Tanto eu quanto o Baldo, há muitos anos, integramos o Fórum Nacional de Juizados Especiais, fazemos parte da sua diretoria, né? E temos também, então, um carinho muito especial pelo FONAGE, não poderíamos deixar de atender a esse chamamento, né? Uma honra para nós, para mim, estarmos aqui com os colegas, passando um pouquinho. Olha, a Valéria Grasta, um ícone aí da conciliação, da mediação. Muito obrigado pelo prestígio, né? Enfim, então a nossa intenção é essa, né? O Baldo faz a apresentação dele e depois a gente segue no bate-bola. Eu entro com o assunto das audiências virtuais e vamos debatendo aí, eu e o Baldo, e ele entra depois com as sessões virtuais e vamos indo, né? É isso, Baldo? É isso aí. Boa noite a todos, boa noite a quem está entrando agora. Deixa eu só cumprimentar minha juíza leiga Eli Andrade aqui, que acaba de entrar. Obrigado. E também minha querida assessora Amanda, minha querida colega de 3ª turma de recursos, Adriana Bertoncini. E assim já começo a me apresentar. Meu nome é Antônio Augusto Baldo, para aqueles que não me conhecem. Atualmente sou juiz titular da 3ª turma de recursos de Santa Catarina, turma com competência mista, civil, criminal e da fazenda. Isso é um posto em que estou há pouco tempo, há cerca de 5, 6 meses, e antes disso fui titular do 1º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, aqui em Santa Catarina, por perto de 10 anos, mais ou menos. Então, uma longa história de juizado, né, meu querido Gustavo? E também, como o Gustavo já disse, participando há muito tempo do Fórum Nacional de Juizados Especiais, participando em diferentes funções da diretoria e sempre tentando trabalhar para melhorar cada vez mais esse nosso sistema, às vezes tão massacrado, não é, Gustavo? Uhum. Eu acho que a conexão do Baldo não está boa, é a minha, não sei. Eu pergunto aí a quem nos assiste se é a conexão do Baldo, se é a minha que está ruim. Pode me responder alguém aí, por favor? Carla Braga, minha assessora, boa noite. A conexão do Baldo, então, está ruim, Baldo. Então, vai ver se dá uma resetada aí, alguma coisa, né? A minha, Quero também, me perdoem, saudar minha filha, Antonella, que acabou de entrar também aí. Tá? Gente, então, enquanto o Baldo melhora ali a conexão dele, eu me permito começar, então, falando um pouco sobre a realização das audiências virtuais. Né? Nós, paralelamente à pandemia, que já, por si só, já nos obriga a buscarmos alternativas, né, para dar suporte ao andamento dos nossos processos, né? E o meio possível de se fazer isso por enquanto, e que bom que nos juizados o processo é marcadamente eletrônico, né? Nos permite esse acesso às tecnologias com mais facilidade do que nas unidades que têm processos físicos, né? Mas, paralelamente à pandemia, veio recentemente uma alteração legislativa que entrou em vigor no início de maio, que faculta a realização, ao menos, de audiências de tentativa de conciliação no âmbito dos juizados especiais cíveis pela modalidade virtual. Né? De sorte que, para nós, operadores dos juizados, juízes dos juizados, essa é uma realidade que veio para ficar, né? Porque nós temos várias situações em que uma das partes mora fora da sede da comarca onde tramita o processo, e a possibilidade de realizar a audiência de conciliação
por meio virtual, vem a calhar para essas situações, afastando a necessidade das partes, dessas partes que moram longe se deslocarem para participarem desse ato, né? Então, os artigos 22 e 23 da Lei 9.099 foram alterados por essa lei, e eu recebo com muita alegria essa alteração. Mas, voltando então à questão da pandemia, né? No caso aqui específico do Rio Grande do Sul, passou a nos afligir muito a paralisação dos processos no primeiro momento, né? E assim foi, fomos pegos de surpresa a partir da metade do mês de março e continuou essa paralisação quase que total no mês de abril. E movidos por essa angústia, né, de que nos vimos tomados, nós resolvemos então aqui, os juízes de Porto Alegre, eu comecei esse movimento de realização das audiências virtuais, e eu posso passar aos colegas a experiência no sentido de que tem sido absolutamente exitosa a experiência, muito bem recebida pela comunidade dos advogados e pelas próprias partes que têm participado dessas audiências, e nós estamos agora indo num crescendo, né? Temos aqui em Porto Alegre, em cada um dos juizados do Foro Central, e são 9 juizados ao todo em Porto Alegre, 4 no Foro Central, algo como umas 800 audiências represadas em cada juizado, e agora nós vamos... Entrou uma ligação aqui, eu não posso desligar o telefone porque eu estou com o WhatsApp espelhado no computador, né? Mas são coisas da videoconferência, né? Enfim, então nós estamos aí com uma quantidade enorme de audiências de tentativa de conciliação por realizar, e essa experiência estatisticamente nos mostrou aqui em Porto Alegre, tendo bem presente que a audiência de conciliação é uma fase inarredável do procedimento ditado pela Lei 9.099 para os juizados especiais cíveis, né? Não temos como preterir a realização da audiência de conciliação, diferentemente da audiência de instrução, que eventualmente pode ser preterida em função das peculiaridades da lide, né? E essa nossa experiência, com base em levantamentos estatísticos do primeiro lote de audiências de conciliação que foi feito, foi levado a cabo, nos apontou por uma realidade muito alvissareira, muito promissora. Nós conseguimos, com a realização das audiências de conciliação aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, algo como 90% dos processos pautados chegaram ou chegarão ao seu final, por vários motivos de extinção, seja por receberem uma extinção em face da contumácia do autor, não ter comparecido à audiência, embora devidamente intimado, seja pelo encaminhamento de uma sentença de revelia pelo não comparecimento da parte ré, seja porque não houve a necessidade de produção de prova oral em audiência de instrução, transformando-se, a partir da realização da audiência de conciliação, o feito em matéria de direito, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, ou julgamento antecipado, enfim, como queiram chamar, abrindo prazos encadeados para apresentação de documentos, contestação, etc. Mas a realidade é essa. A realização da audiência de conciliação, talvez inclusive pelo fato de que os advogados e partes estão conscientes dessas dificuldades que nós estamos enfrentando e essa incerteza quanto à possibilidade de podermos voltar a uma relativa normalidade, tenha os incentivado também a buscarem facilitar essa tramitação, não exigindo a realização de audiências de instrução quando não são necessárias, né? E em muitos casos elas realmente não são necessárias, porque não há mesmo por que colher prova oral em determinados tipos de ações, né? Então nós vimos realizando, através dessa plataforma disponibilizada pelo CNJ, o Cisco Webex, que não é a plataforma mais amistosa, mais simpática do mundo, né? Aqueles que têm trabalhado por algum motivo com outras plataformas, como por exemplo o Zoom, se veem levados a... Tem uma perguntinha aqui que já me passou, vê se tu pega aí, o Baldo, enquanto eu falo. Entrou uma pergunta aí na tela. Sobre as audiências de instrução, em relação aos magistrados que estão realizando... Se comparado com outras plataformas, como o Zoom, o Cisco Webex tem algumas deficiências, não é um ambiente muito amistoso, e como tem sido muito utilizado por todo o país, em todos os tribunais, né, ele está sofrendo uma sobrecarga, tá?
Mas a verdade é que, mal ou bem, digamos assim, ele está funcionando. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós começamos fazendo o treinamento dos juízes leigos para participar dessas audiências virtuais, e foi uma verdadeira, em palavras simples, alegria por parte manifestada pelos juízes leigos, na medida em que puderam voltar a trabalhar, né, voltar a presidirem as audiências. Né? Então, nós estamos intimando as partes para a realização dessas audiências, já disponibilizando a informação de que ela ocorrerá pelo Cisco Webex, por essa plataforma, disponibilizando o acesso, né, e instando as partes e advogados, via intimação, por nota de expediente ou carta, para que até 24 horas antes da data da audiência peticione, informando os seus endereços eletrônicos, para fins de que os juízes leigos, pouco antes do horário previsto para a realização da audiência, remetam o link convite para essas pessoas que irão participar das audiências poderem acessar a sala virtual. Todos os juízes leigos se cadastraram na plataforma do CNJ, preencheram o formulário e se cadastraram e receberam, cada um recebeu uma sala virtual com seu próprio nome, né? De forma que nós podemos, com isso, realizar inúmeras audiências ao mesmo tempo, com os juízes leigos, cada um na sua residência, né? E as partes e advogados nos locais que eles aprouver, seja os seus escritórios, seja as suas residências, né? E a receptividade, como eu disse, foi excelente. Temos recebido muitos elogios pela iniciativa e vamos continuar agora incrementando, inclusive diminuindo o tempo de duração dessas audiências, que no início, por uma questão de adaptação, experiência nova, enfim, né? Nós estávamos dando bastante tempo de espaço entre uma audiência e outra, até para evitar contratempos por parte dos juízes leigos, que, ao fim e ao cabo, é o juiz leigo que preside, conduz e leva todo o trabalho adiante, ficando um servidor, um funcionário, na retaguarda para eventuais intercorrências, dar algum suporte. Né? Mas para os colegas, para aqueles estados onde há a figura do juiz leigo, onde é possível lançar mãos da colaboração dos juízes leigos, esse trabalho resta sumamente facilitado na medida em que ele é pulverizado e nós passamos a contar, então, com os juízes leigos. Aliás, eu aproveito, me perdoem, sabedor de que há juízes leigos aqui que trabalham conosco presentes a essa live, e também servidores dos juizados, para agradecer de público, né, o empenho, a dedicação que esse pessoal tem demonstrado, tem se jogado de cabeça, né, nessa tarefa nova, né, e graças a eles, fundamentalmente a eles, nós temos conseguido obter esses índices de aprovação e de sucesso que nós estamos tendo aqui. Então, eu diria para os colegas, antes de passar a palavra para o Baldo, tendo dado essas pinceladas assim, em linhas gerais da nossa experiência, que vale a pena, realmente vale a pena. Nós estamos impulsionando os processos, fazendo com que eles caminhem, com que eles cheguem ao final, como eu disse, na sua maioria. Restou uma dúvida, que inclusive esses dias eu recebi, eu tenho a honra de ter um relacionamento de amizade com o ministro Marco Aurélio Buzzi, né, que é amigo de todos aqui que são integrantes do FONAGE, e esses dias recebi uma ligação dele, falamos sobre vários assuntos, várias coisas, e veio também, aproveitei para questioná-lo, porque surgiu uma dúvida. Né? Quando houve essa alteração da Lei 9.099, estatuindo expressamente a possibilidade da realização da audiência de conciliação por meio virtual, nós ficamos nos questionando, alguns juízes aqui em Porto Alegre debatemos o assunto, né? E nos perguntamos, mas espera um pouquinho, se o legislador dispôs pela possibilidade de realização da audiência virtual apenas na audiência de tentativa de conciliação, na audiência inicial, e não o fez em relação à audiência de instrução, e poderia ter feito, né? Que interpretação se deve retirar disso? Né? Há a possibilidade de realizar a audiência de instrução também por meio virtual ou não? A preocupação se cinge à circunstância de, eventualmente, a realização poder ensejar alguma alegação de nulidade. Essa seria, obviamente, a única preocupação possível que leva a esse questionamento. Né? Então,
ficou esse vácuo, né, do seu ponto de vista de técnica legislativa ou, enfim, de interpretação, ficou esse vácuo, né, e ficou essa dúvida. Se o legislador quisesse que a audiência de instrução também se realizasse pelo meio virtual, poderia facilmente ter disposto a respeito. De todo modo, os juízes aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, chegaram a um consenso, né? Ainda que haja essa dúvida, nós vamos, para bem de poder impulsionar esses cerca de 10% dos processos que demandam instrução, nós vamos realizar as audiências de instrução neste ambiente de anormalidade, pelo menos por enquanto, né? Tomando cuidado de, na audiência de conciliação, colher a concordância, especialmente dos advogados e das partes, para que a audiência de instrução assim se realize, sob essa forma. Porque, de outro modo, ante essa incerteza de quando retomaremos as atividades presenciais, esses processos ficariam relegados à paralisação. Por enquanto, é isso aí, Ubaldo. Bom, a respeito das audiências em primeiro grau, Gustavo, para aproveitar que estamos nesse assunto, né? Muito embora já ao início da pandemia eu já estivesse na turma de recurso, não tenha vivido essa experiência recente, o relato que eu tenho de queridos amigos, colegas que atuam nos juizados especiais, eu não tenho esses dados quantificados, mas é claro, a gente conversa com os colegas, ouve o comentário dos colegas. Aqui em Santa Catarina, a experiência não foi, parece que não está sendo tão produtiva assim, em razão da resistência, né? Me parece que, pelo menos dos relatos que eu colhi, como eu digo, isso não é um dado oficial, dos relatos que eu colhi, me parece que está havendo uma certa resistência. Como, claro, agora nos juizados especiais a coisa muda um pouco de figura com essa modificação da lei, mas estava havendo uma certa resistência, e continua havendo em relação às audiências de instrução, da realização por meio virtual. Mas sobre isso, eu vejo que o que nós temos a enfrentar, e talvez não, com absoluta certeza, essa situação de pandemia agilizou, é uma natural evolução das coisas. Há tantos anos atrás, e nós somos ainda desse tempo em que lidávamos só com o processo físico, havia a resistência à adesão do processo digital. Quando todos perceberam, advogados, partes, juízes, havia uma resistência de todo mundo ao início. Juízes, advogados, não estou aqui separando nenhuma categoria de operador do direito, não. Havia uma resistência generalizada que, com o tempo e na medida em que tribunais foram se estruturando, em que os escritórios foram se estruturando para lidar com essa tecnologia, passaram a aceitar de uma maneira, todos passaram a aceitar de uma maneira muito melhor esses novos tempos. E hoje, feliz daquele que consegue trabalhar só com processo digital e não precisa trabalhar com processos físicos. Essa é hoje a nossa realidade. E aliás, não, Baldo, se me permite, me perdoa a interrupção. A existência do processo eletrônico hoje é, por assim dizer, a nossa salvação nesse ambiente de pandemia. Certamente. Né? Certamente. Se não fosse os demais processos físicos estão, na sua maioria, né, parados. Né? E ao passo que os processos eletrônicos estão tramitando quase que normalmente. Né? Claro. Quase que 100% de forma normal. Né? A começar por essa dificuldade com o distanciamento, com o isolamento, o distanciamento, só a inexistência de concessão de carga já é uma coisa maravilhosa em si, independentemente de qualquer outra coisa. Isso para não mencionar diversas outras vantagens. Agora, pegando o ponto onde eu estava, a questão agora é essa. Nós estamos vivendo uma nova realidade em que audiências em que todos estávamos habituados, embora já houvesse algumas permissões legais de realização por videoconferência, etc., nós estávamos vivendo uma realidade há pouquíssimo tempo em que praticamente a totalidade das audiências era feita presencialmente. E essa realidade teve que mudar do dia para a noite, literalmente. Né? Então, há essa dificuldade de aceitação. Eu quero crer. E, claro, isso é um caminho que não tem volta. Né?
nós tivemos aí a modificação da lei dos juizados, que definiu, inclusive, a questão da obrigatoriedade, dos efeitos do não comparecimento, que são similares a como se fosse uma audiência presencial, mas tem essa questão na audiência no primeiro grau, tem essa dificuldade também, que envolve, não é só o advogado, envolve parte, envolve testemunha, que não é parte do processo, que depende de toda essa estrutura digital. Claro, aí há quem diga, não, mas hoje em dia todo mundo tem o celular, todo mundo está ligado à internet. Não, não é bem assim. Nós temos dados oficiais aí, recentes, inclusive, que dizem que hoje só está ligado à internet, só existe uma maciça ligação à internet em classes A e B, que é superior a 90%. Classe C, em torno de 75%. Classes D e E, a estimativa oficial é em torno de 48% a 50% de conexão. Então, como impor a partes, a testemunhas, nessa realidade, a presença, sobretudo, em relação às instruções, que você considera que há muita gente que sequer parte no processo e que precisa participar. Já no grau recursal, nas turmas de recurso, essa realidade muda completamente, porque você não tem mais essa necessidade da presença da testemunha, você não tem mais essa necessidade da presença da parte, você tem, quando muito, a presença dos advogados, né, para alguma sustentação oral, para acompanhar os julgamentos, e de toda forma os julgamentos têm que ser públicos, né, independentemente da presença de quem quer que seja, né. Mas, na realidade, para as turmas de recurso, acaba sendo muito mais fácil, acaba sendo muito mais... No que diz respeito à tecnologia, acaba sendo muito mais fácil de lidar. No que diz respeito à resistência, acaba sendo muito mais fácil de lidar. E aí nós temos essas... Inclusive porque nós temos já o STF, tribunais superiores, de modo geral, vários tribunais de justiça, há um bom tempo utilizando sessões virtuais. Então, e aí, claro, temos que distinguir as virtuais das telepresenciais, né? Então, essas sessões virtuais em que há prazo para manifestação sobre o voto do relator, e caso não haja, automaticamente está aprovado o voto do relator, isso é todo um sistema que já vem funcionando há um bom tempo, né? E, claro, se destaca aquilo em que há a necessidade de participação do advogado, que o advogado pede para realizar a sustentação oral. Então, claro, nós temos aí turmas de recurso que já têm, até conforme o sistema que utilizam no seu funcionamento, já trabalham com essa possibilidade, né? Há sistemas que já têm incorporada essa possibilidade do julgamento virtual. Há outros sistemas que não têm essa possibilidade ainda e que, claro, precisaria organizar isso dentro do sistema para tornar possível. Aqui em Santa Catarina, a nossa realidade, nós vínhamos realizando sessões presenciais, agora no modelo novo das turmas de recursos, implantado esse ano, mas também no modelo antigo que nós tínhamos, que era descentralizado. As sessões sempre foram presenciais, não havia nem sessões telepresenciais, nem sessões virtuais. Agora, o que nós estamos podendo fazer no momento são as sessões telepresenciais e destacando o que é possível no momento, e nós vamos, no futuro breve, modificar isso. O que é possível é destacar, nós temos designado sessões específicas, transferidos processos em que há pedido de sustentação oral para um futuro breve, né, para uma outra sessão só para esses processos, né? Porque aí você depende de toda uma estrutura que a sessão em que não há participação, que não há sustentação oral, a estrutura tecnológica é mais fácil e hoje é o que está sendo possível. Isso, então, estão sendo feitas as sessões telepresenciais. É claro que num sistema desse, sobretudo em relação a votos padronizados,
que é comum, é natural que haja, como há já institucionalizado em STF, em STJ, outros tribunais superiores, uma prévia disponibilidade do voto dos relatores, até porque senão a sessão se torna muito comprida, né? Então, pelo menos nesses votos, nesses casos padronizados, isso acaba sendo uma praxe, o que já é no sistema de julgamento virtual, não telepresencial, no sistema de julgamento virtual já é oficializado, quer dizer, o voto já é dentro do sistema e os demais votantes já têm esse acesso. Eu acho que essa situação de pandemia acabou nos dando um empurrão, um belo empurrão, para que nós implantemos isso em todas as turmas de recursos, de modo geral, no grau recursal de todas as justiças, de todas as competências. É natural que isso ocorra, como se diz, como está em voga dizer atualmente, né? O novo normal é o outro. A hora que essa situação terminar, nós vamos estar em outra realidade, que não é a que nós vínhamos antes da pandemia. Então, isso tudo vai ter que ser atualizado e de uma forma muito rápida. Já estamos fazendo isso por necessidade, né? Agora, vejo com muito mais facilidade esse processo no grau recursal do que no primeiro grau. No primeiro grau, eu ainda vejo muito essa dificuldade, principalmente em relação às audiências de instrução e julgamento. E um outro detalhe: enquanto não for cogente, enquanto não houver um modo de tornar isso cogente, inclusive pensando em obrigatoriedade de presença de testemunhas, etc., pensando nas dificuldades que apresenta um ato remoto, quer dizer, até a questão de influência da testemunha, de alguém que não aparece na câmera poder estar influenciando a testemunha de algum modo, de outra testemunha que precisa ser ouvida, não ter contato com aquele depoimento, e muitas vezes elas estão no mesmo endereço, estão no mesmo local. Então, há uma série de questões, há uma série de dificuldades que eu vejo maiores do que no grau recursal. Nós já vínhamos, mesmo com o sistema presencial, nós já vínhamos recebendo sustentações orais por videoconferência, inclusive advogados fazendo a sustentação oral do seu próprio escritório, né? Mas eu vejo também ainda que é uma questão de evolução da mentalidade de todos, da maneira de ver as coisas de todos, que a partir do momento em que as pessoas, de modo geral, juízes, advogados, o Ministério Público, etc., estiverem mais habituados a esse proceder, isso vai ser o novo normal. Né? Não há mais como fugir disso. Né? Só antes de passar a palavra, meu querido, gostaria de mandar um abraço para o meu querido colega Marcelo Meirelles, da terceira turma de recurso, aqui meu colega de turma aqui em Florianópolis, a doutora Ângela Bordini, nossa representante do Ministério Público aqui na turma, a tantos outros colegas e amigos daqui de Santa Catarina e de outras unidades da federação que estão presentes. Sejam muito bem-vindos. Mas o que eu ia dizer, Baldo, é que a propósito dessa questão das testemunhas, o Guilherme Baldan há pouco postou uma dúvida, postou uma pergunta, né? Justamente nesse sentido, se as testemunhas seriam ouvidas pela modalidade presencial ou pela modalidade de vídeo, né? E realmente o nosso grande dilema em relação à audiência de instrução e julgamento é justamente, por óbvio, a coleta de uma prova oral o mais fidedigna, o mais isenta possível, né? É claro que se parte sempre de um pressuposto de boa-fé, de que as pessoas estarão presentes, ainda que virtualmente, ao ato, né? Imbuídas do compromisso de espelhar a realidade dos fatos, né? de relatar a realidade dos fatos. Isso, na sistemática dos juizados, né? Também se debateu aqui no Rio Grande do Sul isso, né? Fica um pouco mitigado, porque, de qualquer modo, as testemunhas já são levadas às audiências de instrução, independente de intimação. Né? Então, deixando de lado o pressuposto necessário de boa-fé, de boa atuação, de cooperação processual adequada, né, que se espera e que se imagina que sempre ocorra, né?
nós cremos que, ainda que haja esse risco de alguma, vamos dizer assim, manipulação da prova oral, né, ela tem algum, nós temos todos nós alguma condição, sejamos nós juízes presidentes, sejam os juízes leigos, né, alguma condição de aquilatar, e como nós temos ditado pela Lei 9.099, né, uma liberdade de apreciação da prova que o Código de Processo Civil não confere ao julgador, ao instrutor e ao julgador, né, então fica um pouco mais fácil de se valorar ou não essa prova na dependência, né, de se sentir alguma manipulação no que não se quer crer, né? Então, além de tudo, a conveniência, né? O que é melhor? Corrermos o risco de, eventualmente, produzirmos uma prova, por assim dizer, distorcida, manipulada, ou colher prova nenhuma, não realizar a audiência de instrução? É um dilema que nos cabe, dentro da nossa atuação jurisdicional, avaliar, né? E resolver, né, qual a melhor das alternativas, né? Mas, enfim, como eu disse antes, as previsões não são muito otimistas em relação à possibilidade de retomada das audiências presenciais. Para os colegas e demais participantes terem ideia, na realidade aqui de Porto Alegre, do Foro Central de Porto Alegre, né? Nós chegamos a reunir, e as audiências são noturnas aqui, as presenciais, nós chegamos a reunir, não raro, 350, 400 pessoas num mesmo ambiente de espera, porque se realizam algo como 20 audiências ao mesmo tempo em 20 salas diferentes, com 20 juízes leigos, né, nos dando suporte. Então, é impensável, né, nesse momento, nós aglomerarmos essa quantidade de pessoas. Certamente. E não tem como. Né? Então, é um dilema a ser enfrentado, é uma questão a ser resolvida, né? E nós vamos ter que fazer, nem que seja uma escolha de Sofia. Né? O que é menos ruim, pelo menos, né? Em relação a isso. Mas se me permite, Gustavo, claro, em relação a isso, eu acredito até que nos juizados especiais nós estamos numa situação um pouco melhor. Nós temos um pouco mais de ferramentas para lidar com isso do que no sistema tradicional. Sim. Porque se nós levarmos em conta, e isso vale para tantas e tantas outras situações de fato e processuais, os princípios que informam o sistema, nós temos que lembrar que, historicamente, o legislador abriu mão deliberadamente de uma bela parte de segurança jurídica em prol de celeridade, em prol de informalidade, em prol de simplicidade, né? O que vamos pegar a princípio da simplicidade, o critério da simplicidade, o que é mais simples do que você deixar de exigir uma movimentação física de uma pessoa, poder ouvi-la onde ela está, em vez de interromper o seu trabalho, as suas atividades, por 1, 2, 3 horas, perder toda a sua tarde, ela poder parar o que está fazendo, em 15 minutos prestar o 10, ou 5, o que quer que seja, prestar o seu depoimento remotamente onde está, simplesmente desligar o seu celular, o seu computador e continuar fazendo o que está. Né? A doutora Daniele... sem perder a sua... Então, acho que nós temos que trabalhar também nesse ponto para resolver essas questões todas. Nós temos que trabalhar com os critérios que a própria lei nos dá. Exato. Né? Se o legislador entendeu que dentro de um ambiente controlado, de até 40 salários mínimos, no caso do juizado civil, até 60 na fazenda pública, se ele entendeu que dentro desse ambiente controlado, que ele entendeu controlado, ele podia abrir mão e em determinadas causas, independentemente do valor, podia abrir mão de parte da segurança jurídica para privilegiar simplicidade, informalidade e celeridade, eu não vejo por que nós não, embora a realidade de quando a lei foi editada fosse outra, né? Eu não vejo por que nós não possamos adaptar isso tudo a essa realidade de hoje e com os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Eu acho que mais facilidade no sistema. Na esteira do questionamento do Baldan, eu vi ali que a doutora Daniele Marinho, ali do Espírito Santo, né, manifestou a preocupação dela quanto à preservação da essência do ato pelo contraditório bem definido, enfim, bem observado, né? Mas entra no que nós acabamos de falar. Me parece que é uma escolha realmente que tem que ser feita, né? O que nós vamos privilegiar, se é a celeridade, se é
o formalismo, né, que não tem lugar nos juizados especiais cíveis, e em face, eu vejo assim, que em face dessa liberdade que o legislador nos deu, né, de termos uma forma diferente, né, de valoração da prova do que na justiça comum, nós temos condições de bem aplicar a lei e de distribuir justiça de uma maneira adequada, né? É interessante um outro dado que o Baldan apontou e que foi confirmado pela Valéria Lagrasta, de que a desnecessidade, eu não sei como é que isso foi medido, né? Mas que a desnecessidade da presença física das partes nos foros, né, para as audiências, tem implicado numa maior disposição para o acordo, né, numa ampliação do número de acordos. E um outro aspecto que eu gostaria que nós Aliás, enfocássemos... se me permite a interrupção, só para dizer que no grau recursal isso também se nota. Pois é. E, aliás, eu digo aos colegas e demais pessoas que nos dão o prazer da companhia, tá, que é uma outra coisa que se discute muito aqui no Rio Grande do Sul e que há em vários estados, eu sei, a conveniência ou não de se realizar a audiência una, ou seja, de conciliação, instrução e julgamento, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é da nossa tradição. Nós fazemos sempre 2 audiências desde sempre, né? Desde que os juizados foram instalados, né? Igualmente aqui. E eu vejo, e muitos colegas comungam da minha opinião, eu vejo como contraproducente nós realizarmos a audiência conjunta. Por quê? Uma questão anímica, né? Uma coisa é as partes irem para uma audiência, seja presencial, seja virtual, focar, por menos possibilidade de sucesso que haja, focadas apenas de que aquele ato vai ser um ato de tentativa de conciliação, né? Outra coisa bem diferente é já ir com a contestação, as provas embaixo do braço. Então, nos parece que, sob o ponto de vista anímico, isso prejudica ainda mais a conciliação, né? Mas é um ponto de vista sujeito a chuvas e trovoadas, né? E um outro aspecto que eu não quero deixar passar em branco, que foi levantado também pela Valéria Lagrasta, que é a questão relacionada ao hipossuficiente, tá? Nós temos tratado desse assunto aqui também entre nós juízes do Rio Grande do Sul e nos preocupa bastante tanto a hipossuficiência financeira quanto a insuficiência de capacidade, por assim dizer, de manejar essas ferramentas tecnológicas e, a partir disso, participar das audiências virtuais, né? Desculpa, Gustavo, só para não perder aqui o gancho, uma pergunta aqui do Júnior Finger, que menciona justamente a questão de apenas se as testemunhas e partes que não tenham meios tecnológicos, apenas essas poderiam ser levadas ao fórum. Pois é, aí eu chego junto nisso aí, tá? A coisa de umas 6 semanas atrás, eu participei junto com a Janice, acho que a Valéria e o Ricardo Quimente, de uma reunião virtual com o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila, tá? E foi uma das coisas que eu pontuei, e também não precisa ser muito esperto, né, ninguém para concordar com isso, né, de que os tribunais, os foros, vão ter que destinar um espaço físico para esses hipossuficientes, que ou não tem um equipamento compatível com o acesso, ou tem dificuldade de acessar. Nós não vamos poder abrir mãos disso, né, de um todo. Então, ainda que outras pessoas que participem do ato não estejam presentes, né, não estejam no presencial, aquela pessoa vai estar num ambiente físico forense para poder, através dos equipamentos disponibilizados pelo Poder Judiciário, entrar, então, em contato com os demais participantes daquele ato. Isso é indispensável. Nós não vamos poder fugir disso nunca, nem agora, nem nunca. E aí isso vale, claro, não só para as partes, como também para as testemunhas. Sim, tem umas perguntas aqui para cima. Que cortou aqui para mim um pouco, Gustavo. Mas, enfim, eu vejo ali que o Danilo fala que preferem as testemunhas preferem o novo sistema, pois não precisam se deslocar até o fórum. Muitas vezes, como eu dizia antes, quando as pessoas se derem conta de que essa facilidade de parar o que está fazendo por 10 minutos, por 5, em vez de perder toda uma tarde num fórum, quando perceberem essa facilidade, e já estão percebendo, já percebem, é óbvio,
acho que a adesão é grande. O que eu vejo ainda, e aí, claro, nós temos essa dificuldade, isso é uma realidade, nós temos normalmente no processo uma parte que quer que ande e muitas vezes temos uma parte que não quer que ande. Então, é claro que enquanto isso for voluntário, não, eu só depende da concordância da parte, do seu representante legal, nós vamos estar sujeitos a esse tipo de situação. Claro que há essa tônica da boa-fé e a imensa maioria assim age, mas nós não podemos cobrar algo que a lei não trata como cogente, né? Então, a partir desse pressuposto, por mais vontade e facilidade que a testemunha encontre de participar dessa maneira do ato, se não houver concordância da parte, eu ou seu representante legal, o ato não vai se realizar. Então, por isso que nós precisamos de uma definição quanto a isso. Me parece que esse vácuo, né? É fundamental, né? Agora, uma coisa interessante, Ubaldo, é que, ao menos em relação às audiências de conciliação, diferentemente da sistemática vigente no CPC, o legislador, para nós, instituiu a possibilidade da audiência de conciliação por meio virtual, claro. De forma que não fica sob a livre disposição das partes. Sim, com os mesmos efeitos, até porque os mesmos efeitos que nós temos em relação ao presencial. Não está à livre disposição das partes. É cogente. Nós não podemos abandonar a realização da audiência de conciliação, como eu disse ainda há pouco, é fase procedimental inarredável, tá, do procedimento. Não se pode abrir. A matriz constitucional da conciliação. A ênfase é a conciliação. Os juizados têm ênfase na conciliação. Isso está dito na nossa lei. Né? E de forma que, para nós, é cogente. Isso é uma grande vantagem. Né? Lá no CPC basta dizer, não quero audiência de conciliação, não ocorre audiência de conciliação. Aqui nós teremos consequências. Né? Claro, isso na sistemática atual, mas eu quero lembrar também que, por proposta nossa, mesmo do FONAGE, de modificação, de atualização da Lei 9.099, proposta de projeto de lei que já foi encaminhada, nós mesmos propomos uma relativização disso, quer dizer, a possibilidade de dispensa da audiência de conciliação, como muitos juizados já têm feito, principalmente em grandes centros, naqueles casos de grandes companhias, de ações de massa, né? E eu acho que esse balanço tem que ser encontrado, porque, no fim, essa possibilidade também de dispensa da conciliação, evita, pelo menos corta esse passo, muitas vezes desnecessário, de uma audiência, da presença das partes, e às vezes na prática, é desnecessário. Nós temos visto isso nas ações de massa, e nós acabamos atendendo aos critérios do artigo 2º da 9.099. Não pela via que a lei lá atrás, que o legislador lá atrás previu, mas por essa via do tratamento adequado das ações de massa nos juizados especiais. Esse é um outro vértice, claro. Nosso assunto aqui é audiências virtuais, sessões virtuais, mas isso é um outro ponto que eu acho que nós temos que considerar. Na medida em que nós podemos dispensar esses atos, quando eles são, obviamente, desnecessários, e adotar uma outra prática que vai atender à celeridade, à informalidade, à simplicidade, etc., a celeridade, eu não vejo por que nós não devamos adotá-lo. Eu, particularmente, sou partidário da opinião de que nós precisamos continuar com a ênfase absoluta na conciliação, que é o nosso compromisso de juizados especiais, né? Sem preterir dela. Né? Mas, enfim, isso é uma opinião também pessoal. Vejam todos que nos assistem, né? Tenham bem presente que a conciliação nos juizados especiais cíveis foi a precursora dos métodos alternativos de solução de conflitos, né? A ponto de que lá no ano de 2006, quando o Conselho Nacional de Justiça criou a Semana Nacional de Conciliação, que existe até hoje, passados 14 anos, né? Foram os juízes de juizados que foram chamados, cada um nos seus estados, né, a
desenvolver esse projeto do Conselho Nacional de Justiça. Nós já tínhamos essa expertise há muito tempo. Claro. Depois é que foram surgir os demais métodos alternos de solução de conflitos, a introdução do CPC da mediação com mais vigor, a absorção pelo CPC das normas da Resolução 125 do CNJ e por aí afora. Mas foram os juizados e a conciliação. Certamente. E a conciliação o sistema hoje... tradicional de processo abeberou-se, o novo CPC, que já não tão novo, abeberou-se da experiência dos juizados. Isso aí não tem dúvida. E os índices de conciliação de uns anos para cá só não são maiores, estatisticamente falando, porque os juizados terminaram por ser o desaguadouro principal das ações de massa, das ações de consumo, onde na ponta passiva, no polo passivo, se encontram grandes corporações que, sabidamente, muitas vezes são muito refratárias à ideia da conciliação. Mas, por outro lado, eu diria que, se não fossem os juizados especiais, o CDC não teria o vigor que tem, porque ao buscar a satisfação de uma pequena lesão a direito seu relacionada a um defeito num aparelho, um defeito num produto, enfim, o consumidor não se submetia à demanda na justiça comum em função de toda a ritualística e toda a formalidade do custo da demora. Então, os juizados, se por um lado, né, tiveram, de certo modo, prejudicados seus índices de conciliação, deram vazão a essa demanda que, de outra forma, não seria atendida. Sem dúvida, Gustavo. Mas até para retomar um pouco o nosso tema, né, e voltar, acabamos falando um pouco sobre as sessões virtuais, né, e nos concentramos mais aí no primeiro grau. Eu gostaria de retomar esse tema das sessões, e para mim, eu queria mencionar algo que antes acabei não mencionando quando abordei o tema. Eu acredito que o modelo a ser adotado, e para isso todos os sistemas diferentes que nós temos em funcionamento, seja SAGE, PROC, PROJUDE, seja o que for, alguns estão mais avançados nisso, outros nem tanto, como eu já mencionei antes, mas, a meu ver, o modelo que tem que ser adotado é esse modelo similar ao que adota o STF, da sessão virtual, a tratar dos problemas, dos processos, dos recursos, que são, na sua grande maioria, padronizados, que, na sua grande maioria, não há interesse, não há vontade das partes ou dos advogados de estar presente, de sustentar oralmente, e deixar para sessões presenciais ou telepresenciais, que seria outra modalidade do virtual, apenas aquilo em que houver pedido de sustentação oral. Eu acredito que a otimização do trabalho no grau recursal avança muito mais com esse modelo de sessões virtuais. Aquela sessão em que o relator lança no sistema o voto, né, ao prazo, a partir da abertura da sessão, lançamento dos votos, e há aquele prazo para os demais que compõem o quadro de votantes manifestar-se em sentido contrário, né, ou sentido diverso, não necessariamente contrário, ou pura e simplesmente deixar o decurso de prazo com que automaticamente estarão concordando com o voto do relator sem nenhuma ressalva. Então, eu só queria deixar isso, eu vejo que o nosso encontro está terminando, se aproximando do final. Está se aproximando do final. Eu queria só deixar essa ressalva feita aqui. O modelo que eu vejo como viável para o grau recursal é esse. Ubaldo, pegando um gancho de algo que tu falaste mais ao início da tua fala, né? Tu falaste com muita propriedade que a questão tem muito a ver, e foi pontuado aqui também nos questionamentos dos participantes, né? De que a questão passa muito pela adaptação a uma nova realidade, né? Pela quebra de resistências, né? E como eu sei aqui que estão conosco, né? Também, para minha satisfação, alguns advogados, né? Eu acho que isso tem muito a ver, né? Passa muito pela postura dos advogados, que são
colaboradores decisivos, né, nessas quebras de paradigmas que nós precisamos percorrer para mudar essa nossa realidade, né? Principalmente levando em conta essas dificuldades, porque hoje nós temos um quadro de pandemia que afeta toda a população, toda a sociedade, todo o Brasil, todos os estados, né? Mas, na verdade, nós já vimos convivendo desde sempre com realidades de difícil acesso, né? Em estados como Amazonas, Amapá, Pará, o interior desses estados, regiões distantes, estados enormes, que, apesar dessas distâncias, hoje, graças à tecnologia, tem algum acesso virtual. As pessoas conseguem minimamente acessar virtualmente, né, os grandes centros, né? Então, eu acho que, inclusive em nome da facilitação de acesso à justiça para essas pessoas que moram tão longe, em palavras simples, né? Muitas vezes a justiça tem que chegar de barco, de navio, né? A gente sabe disso, né? Eu acho que nós temos que quebrar esses paradigmas definitivamente, né? E assimilar essas novas tecnologias como tendo vindo para ficar, como tu mesmo disseste, Baldo. E aí eu, de minha parte, concito os senhores advogados que estão aqui conosco, né, para, num efeito de propagação, de multiplicadores, né, levarem essa ideia para os seus pares, né, de que nós realmente, em nome de uma melhor prestação jurisdicional, e a advocacia é um dos componentes do tripé, né, indissociável da prestação de justiça, né, e por isso tem um papel decisivo, e é até muito mais capilarizada do que nós juízes, né? São mais de 1 milhão de advogados. Então, eles têm esse papel que me parece muito importante, né? Fundamental. Dar as mãos Sem o conosco, aporte né? da advocacia, dos advogados, da OAB, isso é uma missão impossível. Então, tá. Encaminhando para o final, então, eu estou vendo aqui vários agradecimentos, né? De minha parte, eu fico muito honrado, muito